Sejam bem-vindos todos à nossa live de terça-feira aqui do Instagram Tributarista do Futuro. E nós fazemos live sempre terça e sexta-feira, às 13 horas. Terça-feira sempre com convidado ou uma live tira dúvidas, como é o caso de hoje. E hoje vamos tirar dúvidas sobre um assunto em especial, que é planejamento tributário. Na nossa live de sexta a gente costuma falar de algum assunto mais técnico, alguma análise de caso. Então sejam todos bem-vindos. Quero saber quem está participando pela primeira vez da live aqui. Tem alguém que esteja aqui pela primeira vez? Já manda um oi aqui. Essa semana em especial estamos promovendo a Semana do Planejamento Tributário. Então a gente disponibilizou um mini curso com 4 aulas para todos que ingressaram no nosso grupo VIP. Eu deixei um link na minha bio ali. Então quem tiver interesse, não esteja participando ainda da Semana do Planejamento Tributário e tiver interesse, entra lá no link na minha bio. A gente já disponibilizou a primeira aula ontem, uma aula mais introdutória com conceito de planejamento tributário. E a live de hoje estou dedicando esse assunto aí para debatermos um pouquinho sobre planejamento tributário. Tem algumas pessoas que já estão falando aqui, que estão participando pela primeira vez, então sejam bem-vindos. Saibam que toda terça e sexta temos live aqui, tá? Então, espero vê-los em outras lives também. Tem algumas pessoas que estão sempre aqui participando, já são de casa, né? Então, pessoal aqui, Ananda, at work, Abá. Então, várias pessoas participando aqui pela primeira vez, o Rodrigo, Davi, Fernanda. Muito bem, pessoal. Aline também pela primeira vez. Excelente, sejam todos bem-vindos. A Edna não conseguiu acessar. Edna, deixei um link na minha bio. Vai no meu perfil depois, tem um link ali, você vai entrar direto no nosso grupo de WhatsApp, em que a gente criou um grupo no Telegram e alguns grupos de WhatsApp, mas eu deixei ali no link da minha bio um grupo de WhatsApp, tá? O conteúdo é o mesmo. Algumas pessoas já estavam no Telegram, então eu mantive elas lá, e outras pessoas a gente está concentrando no WhatsApp, tá? E é só para ficar mais fácil de vocês receberem, os comunicados e o conteúdo, e para todo mundo poder participar, tá? Então entre lá no grupo, já na descrição do grupo tem o link para vocês se cadastrarem no mini curso gratuito e assistirem a primeira aula, tá? As outras aulas vão ser liberadas no decorrer dessa semana, tá? A próxima aula é amanhã, e a outra na sexta e a outra no domingo, se eu não me engano, tá bom? Mas tem todo o cronograma lá, pessoal. Então vamos lá, dúvidas. Quero saber das dúvidas que vocês tenham, tá? Algumas pessoas já me mandaram algumas dúvidas ali. Deixa eu ver se entra aqui as perguntinhas. Entraram aqui, tá. Eu vou começar falando um pouquinho das dúvidas que me apresentaram, tá? E se vocês tiverem mais dúvidas, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo. Vocês vão ver ali um retângulo com pontinho de interrogação. E ali vocês podem mandar as dúvidas de vocês, tá? Escrevam ali que eu vou selecionando e vou abordando cada uma das dúvidas. Saulo colocou o pontinho de... Ah, tá, cadê o link? Saulo, você tem que sair da live, tá? Entrar no link na minha bio, vai lá no meu perfil, lá tem um link, tá? No meu perfil. Você clica naquele link e você vai cair no grupo, tá? Então, depois, ou você pode fazer isso no final... Você pode fazer isso no final da live, tá? Aproveita esse momento agora que a gente tá na live para falar um pouquinho das dúvidas do pessoal. E depois você entrar no grupo. Caso você tenha ainda alguma dificuldade, me manda um direct que a gente tenta... Pelo direct eu consigo passar o link direto para você, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pela dúvida... Vou colocar aqui, ó. Pela dúvida do César Michael. Existe diferença entre planejamento tributário e gestão de tributos? Sim, existe uma grande diferença, tá bom? Pessoal, então vamos começar falando um pouquinho sobre o que é gestão de tributos, tá? Então, o nosso foco aqui é sempre a gente falar de tributação voltada a empresas, tá? Então, assim, mas claro que as pessoas físicas que são contribuintes também podem fazer uma boa gestão dos seus tributos, mas a palavra gestão vem de administração. Administrar é o ato de administrar, né? Então, dentro de uma empresa, normalmente existe um departamento ou
uma pessoa que é responsável pela gestão de tributos. Isso quer dizer o quê? Que ela é responsável pela boa administração de todas as obrigações tributárias daquela empresa, tá? Então, essa pessoa vai ter a responsabilidade de se certificar de que aquela empresa está recolhendo devidamente os seus tributos e está cumprindo com todas as suas obrigações tributárias acessórias, que envolve todo o cumprimento, né, de todas as declarações, emissão de nota fiscal, o SPED. Então, assim, todas as declarações tributárias acessórias devem estar em dia. Então, esse pode ser um departamento, uma pessoa que faz a gestão de tributos, aí que vai ter essa responsabilidade de deixar tudo bem administrado, tá? Então, para fazer uma boa gestão, você precisa ter o quê? Um bom conhecimento de administração, de gerenciamento de processos, gerenciamento de projetos, tá? Para que tudo isso seja feito de uma forma adequada, tá bom? Então, isso a gente fala, a parte da gestão de tributos, a gente fala bem amplamente no nosso MBA de governança tributária. E eu costumo falar que a governança tributária, ela é um sistema mais amplo, né? Então, a empresa que tem uma boa governança tributária, ela vai ter uma boa gestão de tributos e também vai se preocupar muito com planejamento tributário e com compliance tributário, tá? Então, eu costumo falar que a governança tributária é o gênero do qual gestão, compliance e planejamento tributário são espécies, tá? Inclusive, depois vai colocar um link de um artigo que eu escrevi sobre isso, tá lá no blog do nosso escritório, da Mariel Yazbeck, um artigo bem curtinho, assim, mas bem direto ao ponto para explicar para vocês essas diferenças entre governança, gestão e compliance tributário. Tá, e o planejamento tributário? Aonde que ele se insere? Dentro das atribuições do gestor de tributos, ou do departamento de gestão tributária, ou de um comitê de governança tributária no sentido mais amplo, está fazer com que a empresa, contribuinte, recolha ela arque com a menor carga tributária de forma lícita, de forma legítima, sem que isso traga um risco tributário inadministrável, ou ingerível, vamos dizer assim. Então, aí que se insere o planejamento tributário, porque o planejamento tributário nada mais é do que um conjunto de procedimentos que sejam feitos dentro da lei, partindo-se de um direito reconhecido do contribuinte, direito lícito reconhecido do contribuinte, de optar por operações, ou procedimentos que lhe tragam um menor ônus tributário, tá? E esse menor ônus tributário, uma menor carga tributária, pode se dar pelo recolhimento menor de tributos ou pelo recolhimento diferido, posteriori de tributos, tá? E é muito importante que o planejamento tributário, para que ele seja legítimo, ele, como o nome diz, ele seja bem planejado. E isso quer dizer o quê? Que ele aconteça antes da ocorrência do fato gerador de um determinado tributo, o qual se pretende reduzir ou diferir o pagamento, tá? Então, pessoal, está na aba, assim, do gestor de tributos ou do órgão de gestão de tributos, departamento de gestão de tributos, se preocupar com o planejamento tributário das empresas. Até mesmo porque hoje o maior sócio de todo empresário é o fisco. Então, e o fisco, ele ocupa aí, ele é quase que o sócio majoritário de todo empreendimento no Brasil, Então, para que haja uma eficácia na atividade empresarial, é muito importante que se entenda que nós temos o sistema tributário, um dos mais caros do mundo, o mais complexo do mundo, e que a gente, obrigatoriamente, é um dever, de nós, ou tributaristas, ou gestores de tributos, fazer com que
a gente tire benefícios em prol da empresa contribuinte. Como que a gente extrai esses benefícios? Uma das formas é por meio do planejamento tributário. Entendido? Entendido até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Ficou clara a diferença entre planejamento tributário e gestão de tributos? Então, para que esse planejamento seja legítimo, ele precisa ser lícito antes da ocorrência do fato gerador. Porque se ele não for lícito, não for feito antes da ocorrência do fato gerador, ele vai ser o quê? Um crime. Ou, no mínimo, um ilícito civil, tá? Então, a gente tem que diferenciar muito planejamento tributário de crime tributário e de ilícito civil, que gera multa tributária, multa qualificada, tá? Na esfera tributária. Beleza? Estamos todos no mesmo passo até aí? Nenhum comentário? Então, vamos passar para a próxima pergunta. Se vocês tiverem mais comentários, podem escrever aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Edna Donato. Há muita diferença entre planejamento tributário de uma prefeitura e de uma entidade privada? Edna, a prefeitura, por ser um órgão da administração pública, ela tem uma série de imunidades tributárias previstas na Constituição, tá? Contudo, ela precisa fazer, sim, uma boa gestão, né, de uma forma geral, e precisa se preocupar em bem gerir todas as suas obrigações, dentre elas obrigações tributárias que lhes remanescem, né? E uma das grandes preocupações da prefeitura é se certificar de que ela esteja arrecadando, né? A gente fala de uma prefeitura, a prefeitura ela é fisco também, fisco municipal. Então, ela, além de eventualmente aí ter obrigações, ela tem direitos, né? Direito na arrecadação de tributos. Então, uma secretaria municipal da Fazenda, por exemplo, ela tem que se preocupar muito em ter uma boa gestão, e aí a gente fala um pouquinho mais de gestão fiscal, né? Porque vai se preocupar com a receita da arrecadação dos tributos, para saber se ela está sabendo se certificar de que está recebendo bem essas receitas, ou seja, de que ela está fiscalizando os contribuintes da forma devida, né, sem cometer abusos, mas está fiscalizando para que essa receita efetivamente esteja ingressando no cofre público dela, tá? Mas ela é contribuinte também, né? Ela precisa contribuir, e principalmente para a previdência dos seus servidores públicos. Então, nessa parte em que ela é contribuinte, ela tem deveres tributários, aí ela também precisa se preocupar em ter essa boa gestão, tá? Mas, de uma forma geral, é bem diferente, assim, o foco, o ponto de vista do administrador público do ponto de vista de uma entidade privada, tá? E um planejamento tributário dentro de uma entidade privada, ele acaba tendo uma amplitude bem maior, porque são uma série de obrigações tributárias a que a empresa está submetida, né? Mas hoje em dia, se a gente for olhar os vários fiscos, né, que eu sei que a prefeitura, tem muita prefeitura que tem dificuldade ainda na parte da sua gestão fiscal, porque às vezes falta equipe qualificada, né? E esse é um problema bem grande. E hoje a gente tem, por outro lado, um fisco federal já bem equiparado, já bem equipado, né? E muito eficaz, né? Nossa Receita Federal do Brasil hoje é vista em âmbito mundial aí como uma referência mesmo, tá? Então, de repente, se espelhar no que a Receita Federal está fazendo em termos de gestão fiscal é uma boa ideia, tá bom? Opa, desculpa aí. Vamos ver próxima perguntinha. Pergunta do Ronald.
Qual livro você recomenda sobre planejamento tributário? Sou iniciante. Ronald, tem um livro que eu acho bem didático, e eu até já recomendei para vários alunos, que é o livro do professor Silvio Crepaldi, que chama Planejamento Tributário. Deixa eu ver, eu tô com ele aberto aqui. Tava até dando uma olhadinha nele. Vou repetir. Silvio Crepaldi, Planejamento Tributário, Teoria e Prática, tá? Da editora Saraiva. E eu acho ele bem didático porque ele vem fazendo uma abordagem introdutória do planejamento tributário, com uma linguagem bem simples para quem está iniciando, e ele traz alguns casos práticos mais corriqueiros. Então, para quem está iniciando, dá uma boa abordagem, tá? Recomendo esse livro. Para quem já não é tão iniciante, já tem uma certa noção de planejamento tributário, já quer se aprofundar, eu recomendo sempre o livro do professor Humberto Bonavides Borges, tá? Ele tem uma série de livros e os livros dele são muito focados em cases práticos, mas aí já é uma linguagem um pouquinho mais difícil para quem não é iniciante, tá? Então, Humberto Bonavides Borges, para quem está atuando já com planejamento tributário, ele traz uma série de cases, que são os cases que ele lida no dia a dia, né? O professor Humberto, ele é consultor tributário e ele dá consultoria para diversos escritórios de advocacia e ele analisa cases práticos de planejamento tributário, tá? Então, ele sempre consolida isso nas suas obras e então vale a pena também, tá? Eu deixo essas duas indicações. Livro Planejamento Tributário, Teoria e Prática, do professor Silvio Crepaldi, tá? Da editora Saraiva. E os livros, tem mais de um, tá? Do professor Humberto Bonavides Borges, de Planejamento Tributário e de Gestão Tributária. Ele tem livro de Gestão Tributária que eu recomendo também. Ok? Vamos ver, próximo. Davi Sameiro. Quais são os aspectos que devem ser analisados em um planejamento tributário? Davi, essa sua pergunta é bem ampla, tá? Poderia aqui dar uma aula de um dia inteiro em cima dela. Mas o ponto fundamental, um ponto de partida, é que você saiba bem a teoria geral do planejamento tributário. Você saiba muito bem identificar o que é planejamento tributário e o que é ilícito. Porque a linha tênue, em determinados casos a linha é muito tênue entre o que é ilícito e o que é lícito, tá? Então, se a gente for olhar, assim, historicamente, os entendimentos do CARF, que a gente se baseia muito, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, antes da introdução do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, que é o que se inseriu a norma geral anti-elisiva no Brasil, falando da possibilidade de se desconsiderar atos ou negócios jurídicos simulados, tá? Considerando o que foi o que se pretendeu dissimular ali. Então, esse é um ponto de partida bem importante. Você precisa saber, primeiro aspecto, diferenciar o que é planejamento tributário do que não é planejamento tributário. Tá? Esse é o ponto número 1, muito importante. Passado isso, você precisa ter um entendimento bem profundo da legislação tributária voltada para um caso prático de um cliente seu, tá? Então, assim, o que a gente ensina sobre planejamento tributário? Quando você quer estruturar um planejamento tributário para um cliente, você precisa conhecer profundamente o seu cliente. Então, o segundo aspecto é: conheça o seu cliente, conheça o negócio do seu cliente, entenda todo o impacto da tributação de uma forma geral no negócio do seu cliente. Isso é fundamental para que você não faça planejamentos tributários que a gente chama de míopes, né? No sentido de... E até quem viu a aula 1 de ontem, o professor João Eloy falou sobre isso, falou sobre planejamento tributário míope, que é aquele planejamento tributário em que a gente só consegue vislumbrar parte
do benefício que ele pode trazer para a empresa e a gente desconsidera eventuais prejuízos, porque a gente pode estar focando em reduzir a carga tributária de determinados tributos federais, por exemplo, e isso impactar no aumento da carga tributária de tributos estaduais. Isso é um exemplo. Ou a gente pode estar focando em imposto de renda e vai desconsiderar o impacto que ele vai ter no PIS e na COFINS. Então, você entender de uma forma geral e ampla o negócio do seu cliente e tudo que a tributação impacta nesse negócio é fundamental para você fazer um bom planejamento tributário seguro e um planejamento tributário estratégico. Tá? Então, isso também é fundamental aí quando você for pensar em planejamento tributário. Aí você pode estar me perguntando, tá, professora, mas tem algumas situações em que eu sei, já tem cases já consolidados, coisas que eu já posso, inclusive, ir lá e ofertar como planejamento tributário. De fato, existem. Um bom ponto de partida é você entender bem a diferença dos regimes de tributação a que o seu cliente está, que ele pode se submeter. Pode ser uma questão básica de planejamento tributário, é entender muito sobre a diferença do simples nacional para a diferença do lucro presumido, do lucro real e do lucro arbitrado. Então, esse é um aspecto fundamental que você precisa ter esse conhecimento, tá, como ponto de partida. Para saber identificar se o seu cliente está enquadrado no regime correto. E 2, para você se certificar de que aquele regime tributário ele pode ser eventualmente modificado para um que vai trazer um menor ônus tributário para o seu cliente de forma segura e lícita, tá? E às vezes se planejar para isso. Como que é um exemplo bem prático disso? Empresas que estão no lucro presumido, e o lucro presumido, de fato, é o regime tributário mais vantajoso para elas, contudo, elas estão extrapolando a faixa limite de tributação para se manter no lucro presumido. Então, as empresas estão planejando, num determinado ano calendário, extrapolar o limite de 78 milhões de reais. Aí já nos acende uma oportunidade de estudar aquele case para fim de verificar se essa empresa teria a possibilidade de migrar para um regime do lucro arbitrado, de forma que ela consiga melhor organizar suas atividades para daí sim passar para o lucro real, tá? Essa é uma questão bem básica, na verdade. Enfim, eu poderia falar mais várias coisas aqui, mas a gente tem, além dessa questão do lucro, a gente tem outras oportunidades aí de redução da carga tributária para as empresas, como são as diversas hipóteses de recuperação de crédito tributário. Temos aí, só no nosso site, a gente que não está atualizado, a gente tem uma lista de, se eu não me engano, 25 teses tributárias, além das oportunidades que a gente já identifica de recuperação de crédito na esfera administrativa, que prescindem de ação judicial, e todas visam o quê? Devolver dinheiro para o caixa das empresas, de forma segura. Então, a gente faz essa análise e identifica essas oportunidades, tá? Isso está dentro aí desse nosso conceito de planejamento tributário e é um dos aspectos que devem ser analisados. Então, entender bem, passar por essa compreensão aí do negócio do cliente é fundamental para a gente poder identificar essas oportunidades de planejamento tributário, ok? Vamos lá para a próxima perguntinha. Davi está perguntando se a gente vai disponibilizar uma planilha de planejamento tributário. A planilha que você deve estar se referindo, Davi, é a planilha de identificação do melhor regime tributário, né? Deve ser isso, imagino. A gente não vai disponibilizar, tá? Aqui. A gente disponibiliza materiais exclusivos lá para os membros da nossa comunidade tributarista do futuro, tá? Que daí a gente compartilha mesmo coisas
bem estratégicas para os clientes deles. Inclusive tem um dos membros da comunidade que eu não vou saber de cabeça, mas de repente você dá uma googada aí você vai descobrir. Existe já ferramentas disponíveis na internet a baixo custo para fazer essa análise aí, para identificação do melhor regime tributário, tá? Então dá uma pesquisada aí, que já existe, e até um dos membros lá da comunidade que recomendou, e ele ia começar a utilizar, tá? Próxima pergunta. Pri, imagino que seja Pris Binatti. Sou advogada e estou começando a atuar no direito tributário, estou procurando uma pós e... Eu não consigo ver a pergunta toda da Pri. Pri, depois se você conseguir colocar aqui no chat, tá? A sua pergunta. Aí depois eu dou uma repassada geral aqui no nosso chat para ver o que mais tem de dúvidas, tá bom? Que eu não tô conseguindo ler a pergunta inteira aqui. Outra pergunta. NZ Rigueto. Como recomendas fazer a venda de teses tributárias? Como captar? Ixi, isso daí é tema de outra live. Inclusive, já fiz algumas lives sobre prospecção de clientes, tá? Inclusive, na nossa semana do Tributarista Diamante, a gente fez duas lives que foram essenciais. Quem não participou dessa semana, aguarde as próximas, tá? Porque a gente fez uma live com o Carlos Pinto e outra com o Daniel Silos, que são professores nossos do BPT Educação, só sobre prospecção de clientes para diversos, serviços tributários, dentre eles teses tributárias. Contudo, de forma bem resumida aqui, para não dizer que eu não respondi a sua pergunta, tá? Vou responder assim de forma bem resumida. Os membros lá da nossa comunidade têm aula sobre captação, sobre prospecção, planilha que o Daniel divulga lá na comunidade, então assim... Aqui eu vou ser bem rasa mesmo, tá? Não tem nem como me aprofundar no tempo que a gente tem. Uma pergunta que é tão ampla. Mas o passo número 1 é você entender se você quer atacar um nicho específico, um nicho de empresas, um nicho de clientes específicos, tá? E aí você tem o caminho do marketing e o caminho direto da prospecção, que a gente recomenda fazer os dois, tá? Então, o caminho do marketing é produção de conteúdo voltado para aquele teu nicho que você quer atacar, tá? E você vai produzir conteúdo e você vai fixar a tua autoridade e isso vai fazer com que as empresas te procurem, tá? Nem tanto que você procure as empresas, mas elas vão te procurar. E o caminho da prospecção direta. Esse caminho da prospecção direta, ele também passa por você identificar bem o nicho que você quer atuar, ou caso você tenha alguma empresa em mente, investigar tudo sobre aquela empresa. Todo o ramo de atividade, se ela já tem ação judicial, quais são as ações judiciais, identificar todas as oportunidades que você tem, tá? E a gente utiliza aí uma ferramenta que é o Empresômetro Listas, tá? É uma ferramenta que a gente sempre recomenda aqui para prospecção de clientes, em que se você já tem um nicho pelo Listas, você vai conseguir baixar todas as empresas daquele teu nicho por região geográfica, por CNAE, enfim, por folha salarial, por faixa de faturamento. Aí você vai ter várias formas de fazer filtros lá dentro da ferramenta. Claro, você pode ir tentando fazer isso de forma manual, pesquisando em várias bases, mas o Empresômetro Listas consolida tudo isso num único lugar, então você ganha tempo, né, e ganha agilidade. E aí, sabendo tudo isso, ir para campo, agendar reunião, fazer apresentação e ofertar o teu serviço, tá? Então, de uma forma bem simplória e sintética, eu diria isso para você. Vamos lá, próximo. Opa. Aqui eu gostei. Elvio Flávio, fale um pouco sobre a exigência de propósito negocial como requisito validador do planejamento tributário. Elvio, a gente está finalizando uma versão revisada de um livro que a gente está fazendo só sobre propósito negocial. E é interessante, quando a gente fala de planejamento tributário,
a gente sempre advogou dentro, né, tanto do IBPT, advogou em sentido de defender a ideia, né? Sempre defendemos a ideia de que um planejamento tributário, para que ele seja seguro e para que ele não tenha nenhum risco dele ser desconsiderado pelo fisco, ele precisa ter planejamento, ele precisa ter propósito negocial. E o que é um propósito negocial, para quem nunca ouviu falar dessa expressão, tá? Quando vocês começam a estudar planejamento tributário, vocês vão ver que o propósito negocial está na essência do planejamento tributário. E isso vem de uma construção lá do início desse nosso novo século, né, século XXI, para cá. Por quê? Porque se importou da legislação norte-americana o conceito da substância sobre a forma, tá? E o que é isso? Lá na legislação norte-americana, e nem tanto só na legislação, mas na prática, né? Porque o direito norte-americano, ele é muito fundado no common law, né, nos precedentes e nos usos e costumes, e lá se identificou que existiam muitas operações puramente formais, né, no papel, e que na essência, na realidade, elas não refletiam aquilo que estava nos documentos, no papel. E o que era? O documento, ele evidenciava uma operação com uma carga tributária menor, sendo que na prática, na realidade, as empresas, não só empresas, tem vários cases analisados, de pessoas físicas, inclusive, estavam se utilizando desse abuso de formas para, na realidade, praticarem outros atos e negócios jurídicos que trariam uma carga tributária maior. Então, começou a se instituir esse princípio da substância sobre a forma. Então, não importa o que está no papel, mas sim a realidade dos fatos, o que está sendo praticado. Isso, quando a gente trouxe para o Brasil esse conceito, e é um conceito que começou a ser praticado também na Europa, principalmente no Reino Unido, na análise dos planejamentos tributários, se consolidou isso através do princípio do propósito negocial, tá? Ou seja, você precisa praticar de fato aquilo que está no papel, tá? E foi-se além, para se considerar não apenas a operação com um intuito único e exclusivo de redução da carga tributária, mas também a operação que vise trazer outros benefícios para a empresa contribuinte que não apenas a redução do ônus tributário. Então, se passou a exigir a existência de um propósito negocial como validador das operações de planejamento tributário, tá? Então, quais seriam essas outras justificativas para validar as operações, que não apenas a redução da carga tributária? A necessidade empresarial, questões de logística, questões financeiras, questões de gestão, enfim. Seria necessário identificar outras justificativas para aquele tipo de operação que não única e simplesmente a redução do ônus tributário, tá? Isso surgiu muito com a inclusão do parágrafo único do artigo 116, tá? Que ele exige lá que o fisco não descaracterize uma operação, né? Ele exige que haja um propósito negocial. Contudo, esse parágrafo único até hoje não foi regulamentado, tá? Existiu lá em 2002 uma iniciativa da medida provisória 66 de se regulamentar esse parágrafo único do artigo 116, contudo essa MP não foi convertida em lei, tá? E até hoje a gente não tem nenhuma lei regulamentando o parágrafo único. Qual que é o reflexo isso na prática do planejamento tributário, tá? O reflexo disso é que mesmo inexistindo regulamentação do artigo 116, do parágrafo do artigo 116, o fisco, ele analisa, sim, uma operação de planejamento tributário buscando identificar propósito negocial nela, tá?
e também para se certificar de que aquela operação é legítima e que ela não está, na verdade, incorrendo em nenhum ilícito, tanto ilícito penal como ilícito civil. Quais são os ilícitos penais? Basicamente, nós temos 3 leis hoje que regulamentam crimes tributários e crimes contra a ordem tributária, tá? A Lei 4.502, que é uma lei de 64, lá nos artigos 71, 72, 73, se não me engano, define sonegação, fraude e conluio, tá? Em matéria tributária, reflexo disso é a existência de multas punitivas qualificadas de até 225% na legislação federal e na legislação do Estado, práticas abusivas ali que configurem sonegação, fraude ou conluio podem gerar multas equivalentes ao próprio valor da operação, não ao valor do tributo devido, mas da operação, tá? Isso é bem comum em matéria de CMS. Então, a Lei 4.502, temos uma outra lei também, 4.000, deixa eu ver se eu tenho ela aqui aberta, tá? 4.502, 4.729, tá? Também da época da ditadura, que essa vez estabeleceu que são crimes contra a ordem tributária, tá? Crime tributário. E essa lei, ela ainda tem vigência, tá? Contudo, existe uma outra lei, que é a Lei 8.137, que ela também fala de crimes contra a ordem tributária e repete basicamente o conteúdo da Lei 4.729, inclusive as penas, daí é pena mesmo, detenção, né? Não apenas multa, mas detenção, que pode variar de 6 meses até 5 ou 7 anos, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui, acho que até 7 anos. Detenção de 6 meses a 2 anos nos tipos penais menos graves e nos mais graves, reclusão de 2 a 5 anos, tá? Então, aí são crimes mesmo, né, sujeitos a ação penal, tá? Enfim, também poderia discorrer aí um dia sobre isso. Mas, então, essa questão do propósito negocial, o fisco ele tem analisado para poder diferenciar, né, o lícito do ilícito, tá? Então, ele busca a existência do propósito negocial. Se a gente for analisar o entendimento do CARF, que é o órgão que julga, né, em segunda instância, os autos de infração em matéria de tributos federais, a gente vê uma mudança da linha de entendimento dos últimos julgados. Então, assim, até 2017, mais ou menos, o CARF ele se baseava muito no propósito negocial para validar planejamento tributário, tá? Então, ele só validava planejamento tributário se existisse um propósito negocial bem claro, tá? Então, tanto que a gente sempre recomendou para os nossos clientes e sempre nas nossas aulas para os nossos alunos, a gente sempre bateu muito na tecla do propósito negocial, da importância do propósito negocial. De 2017 para cá, a gente vem notando que o CARF ele tem falado que operações legítimas, tá, lícitas, mas que tenham apenas o objetivo de redução da carga tributária, por si só já carregam um propósito negocial, que não seria necessário outras justificativas, tá? Então, a gente já tem a gente identificou já algumas boas jurisprudências do CARF ou julgados do CARF nesse sentido, tá? O que o CARF não tem validado é justamente operações de planejamento tributário, né, que sejam intituladas como planejamento tributário, mas que violem o princípio da substância sobre a forma, tá? Então, operações muito mirabolantes, que você vê que o contribuinte ele fez muitas operações societárias num período curto de tempo e de forma bem anormal do que a prática, isso o CARF ele não valida, tá? Inclusive, teve um julgamento recente do CARF falando da operação separa sem separar. E nesse julgado,
se discorreu muito sobre isso, né? Se ali no caso, a operação que se queria fazer no final das contas era a venda de um ativo de uma empresa, e para se vender esse ativo sem pagar ganho de capital sobre ele, foi feito uma série de operações societárias, inclusive saída de sócio, aí esse sócio saiu da empresa reduzindo o capital dessa empresa com esse ativo que se queria vender, né? E aí em um período de tempo muito curto, saiu da mão desse sócio, foi para outro. Então uma série de operações aí em que você vê que foi uma série de operações de papel, né, informais, para na realidade praticar uma venda, tá? Sem pagamento do tributo devido, que seria sobre o ganho de capital, tá? Então, enfim, também poderia falar muito sobre o propósito negocial aqui, mas a essência seria essa. Vamos lá, próxima. At work. Varejo. Muitas vezes tem despesas não contabilizadas, cartões, sacolas, o que faz? Tá, varejo normalmente tá no regime do lucro real, tá? Lucro real, ele permite a dedução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social de todas as despesas que sejam operacionais da empresa, tá? E a gente tem um critério lá da legislação do imposto de renda que define quais são essas despesas. Então, elas são abatidas da base de cálculo do lucro real para reduzir também o ônus tributário, tá? Essas despesas também são importantes quando elas caracterizam insumos para a empresa, tá? Aqui no caso, sacola pode ser considerada insumo. E se ela é considerada insumo, ela também gera crédito de PIS e COFINS e, consequentemente, reduz o ônus tributário de PIS e COFINS. Então, se existem despesas não contabilizadas, a empresa está pagando tributo a mais, tá? De forma indevida. Aí vale a pena uma revisão tributária, uma auditoria, para que essas despesas sejam reconhecidas contabilmente, tá? E a partir do momento do reconhecimento contábil dessas empresas, elas possam ser deduzidas da base de cálculo, né, do lucro real, e também gerem créditos de PIS e COFINS, tá bom? Então, aí uma oportunidade. Mais uma dúvida? Quais elisões tributárias você observa para o varejo, tipo exclusão de ICMS, do PIS e da COFINS, tá? Então, pessoal, só a palavrinha aqui, elisão tributária, para quem não tá familiarizado com o termo, tá? A gente se fixou doutrinamente, a corrente majoritária da doutrina que fala que planejamento tributário e elisão tributária são sinônimos, tá? Então, planejamento igual a elisão tributária. Existem entendimentos diversos, tá? Falando que não é, e pegando lá a etimologia da palavra elisão. Inclusive, na França, o termo elisão, né? Elisão fiscal seria o sinônimo para a gente de evasão, ou seja, crime, né? Sonegação. Então, mas sem querer entrar muito ali nas várias discussões doutrinárias e no contexto da palavra elisão em outros países, e eu tenho mais familiaridade com França e Inglaterra, né? Que foi onde eu estudei. Mas para fins do Brasil, do Brasil, do que a gente ensina em termos de planejamento tributário, a gente considera a elisão fiscal, a elisão tributária como sinônimos de planejamento tributário, tá? Então, só para contextualizar ali o termo. Então, quais oportunidades de planejamento tributário você observa para o varejo, tipo exclusão de ICMS, base de cálculo PIS e COFINS? Nossa, varejo tem muita coisa. Tá, primeiro a gente tem que definir aí qual que é o regime de lucro do varejo, porque existem muitos varejos que estão no simples, tá? Varejos menores, com faturamento menor, estão no simples. Nesses casos, vale a pena fazer uma análise para ver se a adoção, né, do regime do simples é mais vantajosa do que do lucro real, tá? Porque normalmente
Varejo tem uma margem de lucro muito pequena, tá? Isso eu tô falando no contexto geral, tá bom, pessoal? Cada empresa tem uma particularidade, tem que analisar a fundo, mas tô falando em contextos gerais, o que a gente observa do normal, vamos dizer assim, do mais corriqueiro. Varejo tem uma margem de lucro reduzida, pequena, tem muita despesa, tá? Então, por conta disso, margem reduzida, muita despesa, normalmente o regime do lucro real é mais vantajoso. Se é lucro real, é PIS e COFINS não cumulativo, tá? Então, aí você tem uma série de oportunidades, seja para fazer revisão de PIS e COFINS, para ver se não tá, como eu comentei ali na questão das despesas, se a empresa tá tomando crédito sobre tudo que é considerado insumo, e hoje a gente se baseia no entendimento do STJ para considerar o que é insumo, tá? O entendimento mais conservador? Não. O entendimento mais conservador é o entendimento da Instrução Normativa 1999? 1899? Agora eu não lembro o número da Instrução Normativa. Mas tem uma Instrução Normativa da Receita Federal que conceituou o que é insumo para fins de PIS e COFINS, contudo, ela não observou o que foi decidido antes pelo STJ, tá? Então, assim, o STJ, ele já fixou em recurso repetitivo, já tem tese falando que o que é insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS. Então, uma oportunidade é essa auditoria, tá? Com base no entendimento do STJ. As diversas teses tributárias, daí sim a gente tem a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tem a exclusão da própria PIS e COFINS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tem a exclusão do imposto de renda SSL da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, tem diversas teses de exclusão de tributos da base de cálculo de outros tributos, tá? E tem várias teses dissidentes. Varejo normalmente tem uma folha de pagamento grande, tem muitos funcionários, é um varejo maior, tá? Então, se tem muito funcionário, vale a pena fazer também compliance de folha de pagamentos. Já fiz uma live só sobre isso aqui também, falando de compliance sobre a folha de pagamentos, então vale a pena. E, enfim, se importada, e tem várias teses relacionadas à questão da importação. Tem aí uma série de oportunidades para empresas que estão no varejo, tá? Então, tem uma série de coisas para pesquisar, para identificar. O varejo atua muito com diversos estabelecimentos, com distribuidor, às vezes tem um atacadista no mesmo grupo, aí já tem benefício fiscal para estudar, enfim, tem muita coisa, tá? Então, vai depender muito do porte do cliente, do nível de complexidade dele, para poder estruturar aí o planejamento tributário, tá? Acho que foram todas as perguntas aqui. Deixa eu ver. Não, acho que entrou. Entraram mais umas perguntas. Espera aí, então vamos lá. Davi. A exclusão de CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS será somente para quem tem saldo devedor do ICMS? Não. Não. Porque você pode compensar com... Não, saldo devedor do ICMS não. Você deve estar confundindo com o ICMS efetivamente pago e o ICMS destacado na nota fiscal. Então, o que acontece? O fisco dessa mesma IN que eu falei do PIS e da COFINS, que eu não lembro se é IN 1900, não lembro a IN, tá? Mas é que a IN que incorporou, na verdade, é a IN que consolidou toda a legislação tributária, né, toda a regulamentação da legislação tributária, e consolidou o entendimento da COSIT, da solução de consulta COSIT 13, de 2018, que fala que o ICMS a ser excluído da base de cálculo não é o ICMS não é o ICMS destacado nas notas fiscais, mas o efetivamente recolhido. Então, por isso que você falou do saldo devedor do ICMS, tá? Com tudo isso vai estar na pauta de julgamento do STF agora, dia 1º de abril, e tudo indica que o STF vai validar o entendimento de que é o ICMS, destacado nas notas fiscais, tá? Então, aí a gente está pedindo, inclusive nas iniciais que a gente faz, nas mais novas, que se afaste os efeitos da COSIT 13 e que seja considerado o ICMS destacado nas notas fiscais, tá bom?
Então, isso, qualquer empresa que seja contribuinte de ICMS pode se beneficiar dessa tese, tá bom? Desde que não esteja no Simples, ok? O que mais aqui, pessoal? Vou ver aqui o Alcir. Reforma tributária já tem algo delineado, ainda cedo para qualquer antecipação. Alcir, a gente está estudando de perto a reforma tributária, tá? Todos os impactos. Não, assim, se a gente for ver do ponto de vista do contribuinte, as propostas que estão aí não são boas, tá? Vai onerar principalmente nós que somos prestadores de serviços. Mas qualquer mudança brusca aí na legislação tributária gera uma série de oportunidades para o tributarista, né? E aqui a gente está falando entre tributaristas, então é sempre importante estar acompanhando tudo que tem se discutido e todos os projetos de reforma tributária, continuar acompanhando quando que o governo vai apresentar a proposta, né? O Poder Executivo, o governo federal vai apresentar a proposta de reforma tributária fatiada, tá? E aí não vai impactar numa alteração da Constituição no primeiro momento, então são propostas que tendem a passar mais rápido no Congresso Nacional e acompanhando os reflexos, né? Então a gente já fez várias lives sobre reforma tributária. Nos nossos cursos a gente fala muito de reforma tributária porque a gente precisa estar a par do que está acontecendo e continuar acompanhando, tá bom? Vamos ver quem mais. Igor. Portadores de deficiência na compra de veículos novos. Tem toda uma legislação ali, basicamente, de CMS, IPI, que você pode estudar. Igor, a gente não vai ter tempo de falar isso agora, especificamente, tá? Tem até um rol do que é considerado portador de deficiência. Mas isso tá bem, assim, preto no branco na legislação, tá? É um procedimento simples que você pede e aí você, na hora que você for comprar um carro, se você já tiver passado por esse procedimento anterior aí, tem algumas categorias de veículos que você que podem usufruir, né, desse benefício, tem um limite também. Então, em alguns requisitos específicos, tem que ser veículo automático, não pode ser de câmbio e tal, não pode ser de marcha, enfim, mas daí eu recomendo que você olhe bem a legislação, tá? Que ela é bem clara a respeito. Direito do dia. Maioria do varejo é no Simples. Nesses casos, o planejamento atua propriamente sobre ICMS? Não. Caso, até nem comentei, né, dos varejos que estão no Simples, tá? Varejo que tem no Simples, qual que é a nossa... Simples Nacional já não tem muito o que fazer, tá? Então, sempre que eu falei, eu vou fazer um estudo para ver se realmente o Simples é o regime mais vantajoso em termos de ônus tributário. Sendo efetivamente mais vantajoso, a gente tem como fazer recuperação de crédito do Simples para os produtos que estejam no monofásico, né, no PIS/COFINS monofásico. Por quê? Porque todos os produtos que estejam no PIS/COFINS monofásicos, quando eles são adquiridos pelas varejistas, por empresas varejistas, normalmente a contabilidade não segrega, tá, da apuração e nem da declaração do Simples, lá do extrato do PGDAS. Na hora que vai gerar o DAS, o programa gerador do DAS, não segrega o que já recolheu no monofásico, porque o monofásico você recolhe todo o PIS e COFINS da cadeia num determinado momento. Quem recolhe é lá sempre o importador ou a indústria, lá no começo da cadeia, tá? E daí quando chega no varejista, esse varejista já recolheu o PIS e COFINS, só que daí se não há essa segregação na apuração do Simples, ele vai recolher de novo, tá bom? Então daí nesse caso tem que fazer todo um trabalho de segregar, né, o que já foi, verificar se a empresa está segregando, se não estiver segregando tem que fazer todo um trabalho, pode retroagir nos últimos 5 anos e apurar um crédito, tá? Esse crédito você entra com um pedido de restituição direto no ECAC e aí a Receita vai devolver o dinheiro em até 60 dias para o teu cliente, tá bom? Enfim, tem
a gente costuma fazer isso sempre se utilizando de tecnologia tributária por conta do trabalho que dá e nem sempre dá um retorno em termos de honorários tão grande, né? Depende muito do cliente, do tipo de produto que ele comercializa, tá bom? E quem é fera aí nessa parte, pode te dar todos os detalhes, é o Daniel Silos, que é nosso professor da comunidade. E é Dani Silos Oficial, se eu não me engano, o Instagram dele, tá bom? Se quiser saber mais sobre isso, pode entrar em contato com ele. Inclusive, ele que representa essa empresa de tecnologia tributária que a gente se utiliza, tá bom? Vamos lá. Daí ele perguntou PIS e COFINS, foi isso que eu falei, tá? Tá, e ICMS, quando é uma empresa do monofásico também, você faz apura crédito PIS e COFINS e em alguns casos, em boa parte dos casos, também apura crédito de ICMS para compensar, tá? É nessa mesma apuração que faz, beleza? Pessoal, as perguntas acabaram, vou dar uma... Tá acabando o nosso tempo também, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver o que mais tem. Mas não vai dar tempo da gente responder tudo. Vai acabar o Instagram daqui 2 minutos, vai nos cortar da live, tá, pessoal? Aí quem tiver lá nos grupos, participando da Semana do Planejamento Tributário, pode perguntar lá que sempre que der eu respondo para vocês, tá bom? Vamos ver. O que mais? Deixa eu dar uma rodada aqui no chat. Direito do dia. Gestão tributária no lucro real presumido demanda um grande conhecimento em obrigações acessórias, sem sombra de dúvidas, principalmente no real, tá? Demanda um conhecimento grande de obrigações acessórias. Normalmente quem faz gestão tributária são pessoas que já têm um perfil profissional de analista fiscal, tá? Então tem um amplo conhecimento de obrigação acessória. Os tributaristas normalmente não fazem tanto esse trabalho, tá? Porque analista fiscal, ele estuda a fundo a obrigação acessória. E tributarista não, como ele fica mais na estratégia, ele precisa ter conhecimento, mas ele não precisa conhecer ipsis literis todos os pormenores da legislação para cumprimento de obrigação acessória, tá? Mas precisa ter um conhecimento sim, tá bom? Dependendo se você está dentro da empresa, principalmente, daí é importante você buscar esse conhecimento aí que hoje quem que eu recomendo no mercado, que tem um curso bom para analista fiscal, é o professor Felipe Guerra, tá? Recomendo ele para quem quer conhecer. Inclusive o conteúdo gratuito do Felipe Guerra é sensacional, tá? Ele foca muito em obrigação acessória, tá bom? Então até para nós tributaristas é um conteúdo complementar bem importante, tá bom, pessoal? Mais 2 minutinhos de live aqui, vamos ver. O que mais que eu não... O Luiz Magalhães, repetir o nome da ferramenta para pesquisa de empresas é Empresômetro Listas, tá? Empresômetro Listas, pode procurar no Google. A matéria de propósito negocial apaixonante é mesmo. Vamos ver aqui. Tá, Wilson, a operação do planejamento tributário em si necessita de assinatura e aval tanto de advogado quanto contador? Necessita não é uma obrigação, mas as empresas que têm governança tributária vão usar isso até para se precaverem da operação, tá? Então elas vão querer o aval tanto do advogado quanto do contador na operação, tá bom, Wilson? Veloso está perguntando da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS para empresas do lucro real e a restituição dos últimos 5 anos. É um tema bem controvertido, tá? Porque normalmente você repassa esse custo aí para os teus consumidores, quem está no lucro real, e aí tem entendimento de alguns casos que você não consegue pegar o passado, só o futuro, tá? É um tema controvertido aí que a gente pode explorar em outras ocasiões. Ai, gente, eu vou ter que me despedir de vocês porque não vai dar mais tempo, 16 segundos, tá? Mas foi ótimo. Me contatem no direct ou lá nos grupos e eu vou estar respondendo o que for do meu alcance aí, tá bom? Se não, a gente se vê nas